Estamos no ar com o nosso videocast. Marcelo Maguire aqui, Aline Diniz. Diniz e as nossas convidadas da Tataz Story, a Tarciana e a Tamires. Oi. Para começar o nosso videocast, é lógico que a gente tem as duas convidadas aqui, duas empreendedoras, e a gente vai falar sobre a história, sobre o trabalho de vocês, mas a gente gosta de iniciar para fazer uma conexão mais humana, a gente gosta ao invés de mostrar o crachá, o currículo das pessoas, a gente iniciar fazendo uma pergunta mais pessoal. Então, Tarciana, quem é você no chuveiro? Eu sou uma pessoa muito sonhadora. Legal. E é o momento que dá para a gente sonhar tranquilo, sem interrupção, né? Sim, e eu estou passando a fase de ser mãe, né? Que foi o que deu pontapé aí para começar tudo. Então, 24 horas sendo mãe. Vou tirar um lado do fone porque eu não consigo ver minha voz abafada. 24 horas sendo mãe, e entre essas 24 horas a gente tem um tempinho para empreender. Entendi. Por isso o tempo para sonhar é só no chuveiro mesmo, né? É Saiu do só chuveiro, não, não no dá chuveiro tempo. não. Depois que você vira mãe, chuveiro é horário contado. Entendi. Nem no chuveiro dá tempo de sonhar. Mas foi acordado mesmo. Tamires, quem é você no chuveiro? Sou uma pessoa muito reflexiva, adoro refletir sobre a vida e adoro cantar no chuveiro também. Nossa, são os meus melhores momentos. Eu acho que 95% das pessoas, né, tem a coisinha do aproveitar para cantar também, né? Bom, agora vamos entrar aí no lado das empreendedoras, né, Tarciana e Tamires. Como que iniciou para vocês essa jornada do empreendedorismo? Vocês já começaram juntas ou empreendiam separadas e se juntaram depois? Como é que iniciou aí para vocês iniciarem nessa jornada do empreendedorismo? Eu vou começar que primeiro, tá? Eu estudei muito, fiz técnico do Senai, fiz faculdade, meu sonho era ser designer gráfico. Trabalhei na gráfica, percebi que não era isso que eu queria. Quando eu engravidei, eu falei, ai, como eu vou ver meu filho crescer? Porque era 2 horas para ir, 2 horas para voltar do serviço. E eu nunca me imaginei 4, 5, 10 anos numa empresa. Eu nunca me imaginei. Quando eu dava 3 anos, já começava aquela coçadinha para sair. E sempre aquela vontade de ter um extra, um trabalho meu, uma coisa que levasse a minha cara, a minha personalidade. E quando o Bento nasceu, eu comecei com o quê? Com a papelaria, que era algo que foi meu primeiro plano de empreender. Não explodiu, aí veio o biscuit, tem até uma pecinha aqui, ó. Não explodiu também. Aí veio a ideia de trabalhar com sublimação. No começo a gente pensou em camiseta. Na verdade, eu estava convidando uma outra amiga, né? Aí estourou a pandemia, falei, vamos começar depois da pandemia. Se eu esperasse até a pandemia passar, eu acho que não tinha começado. E a minha amiga, depois ela fala que ela tinha um plano super legal, que também foi por água abaixo, por causa da pandemia. Aí ela chegou para mim e falou, tá, eu posso fazer parte aí da empresa de vocês? Eu entro mais, na cabeça dela, ela ia entrar mais como investidora. Só que o que aconteceu? A outra amiga acabou não fazendo parte, e a gente foi dando as caras, foi vendo muito vídeo em YouTube, foi conhecendo na raça os processos, e foi aí que surgiu os tatos. A gente começou querendo camiseta, mas assim, o que explodiu na nossa vida foi mesmo as canecas. E a caneca veio trazer uma coisa que eu amo muito, que é criar artes, fazer montagem no Photoshop, fazer desenho, rascunho. Veio trazer a Tarciana velha de volta, a Tarciana que gosta de
criar coisas. Essa foi aí que começou um sonho. Começou um sonho por eu querer criar o meu filho e ver a criança crescer. E também começou também com a minha amiga acreditando nele também e abraçando a ideia. Antes de passar para Tamires, é legal essa coisa, né? De às vezes a necessidade de você ter mais tempo para um filho te trazer uma oportunidade que às vezes vira um outro filho, né? Para o lado profissional, né? Você vê como as coisas se conectam. É filho ou filha? Filho, Tá hoje, então, com 4 anos. 4 anos. Então, mais ou menos com 2 anos que você pensa, não, preciso fazer alguma coisa aqui. Não, eu muitas vezes quando eu trabalhava na parte de ou criar arte para alguém, às vezes, como ele era pequenininho e não se mexia tanto na época, eu fazia a minha perna meio de 4 assim, fazendo um bercinho improvisado com ele no colo e o note na minha frente fazendo arte. Já virei noite também. Que legal isso, nossa. É isso Bacana. aí. A gente tinha que ver o tempo assim, aproveitar que a criança estava dormindo e fazer. Ele já nasceu trabalhando no colo da mãe. Já sabe mexer no Já nasceu mouse. empreendendo. E aí a Tamires, então, pensou em ser a investidora, né, da Isso nunca dá empresa. certo, né? As pessoas mal sabem elas, porque esse negócio de ser só investidor nunca funciona. Conta pra gente, então. Antes da pandemia acontecer, eu tinha um plano de morar fora. Então, eu casei no ano retrasado e a gente tinha muito esse plano firme, eu e meu marido, de que a gente ia morar fora, ia para Nova Zelândia, estava tudo certo, tudo pago, passagem comprada, a gente já tinha pedido demissão dos nossos empregos. Eu nunca tinha pensado em empreender mesmo, eu sempre achei muito bacana isso. E no meu emprego anterior, eu até trabalhei com empreendedores, tal, assessorava eles e tudo mais. Então eu sempre achei muito legal, mas eu nunca tive esse ímpeto e eu tinha esses planos de morar fora. E aí, quando estava tudo certo, na semana que a gente ia assinar a carta de demissão, meu marido e eu, estourou a pandemia e as fronteiras fecharam. E eu falei, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? O que vai ser, né, da gente? Aí a gente combinou de voltar nos nossos empregos para ver se ainda dava tempo de não assinar a demissão e continuar neles, para pagar as contas, né? E aí deu tudo certo, a gente acabou ficando, cada um ficou no seu emprego. Só que eu já estava num momento em que eu estava buscando outros desafios, eu queria outras coisas para mim. Já que a viagem não tinha dado certo, eu queria outras coisas, outras atividades. E aí, primeiro, eu criei um ateliê de crochê, porque eu sempre fui apaixonada por fazer crochê, e aí no meio da pandemia eu sempre tive uma vida muito ativa, eu saía muito com os meus amigos, eu passeava muito, e aí eu me vi dentro de casa. Para não pirar, eu criei esse ateliê de crochê, comecei a fazer, fiquei apaixonada por esse negócio de empreender, comecei a estudar muito, porque é um assunto que uma coisa leva a outra, eu comecei a ficar muito apaixonada. E aí a Tarsi sempre comentou disso comigo, de querer ter uma loja, de querer criar alguma coisa. E aí eu falei para ela, já que eu vou ficar no Brasil, vamos tentar isso juntas, tal. Você está precisando de um investidor, eu invisto, mas eu não vou me dedicar tanto. E aí você vai tocando aí, o que você precisar, você vai me avisando e beleza, né? Até aí, Até tudo bem. então, você ainda estava no paralelo ao emprego. Isso, então eu estava no meu emprego, eu tinha um ateliê de crochê e falei para ela, você sua sócia, porque aí eu comecei a pensar, não, vou diversificar os negócios, né? Eu já tenho um ateliê, só que o crochê, ele depende muito do manual, né, de uma pessoa, que era o meu caso, então eu não tinha tanto tempo assim para me dedicar. E aí eu sabia que, no caso do ateliê de crochê, só ia crescer de verdade se eu conseguisse me dedicar full. O que não ia acontecer, eu não ia largar o meu emprego para me dedicar àquilo naquele momento. Então, eu fiz um investimento na Tatas Store e a gente foi tocando isso no paralelo durante algum tempo, só que a gente começou a perceber que não estava funcionando. Eu ser só sócia investidora não estava rolando, porque precisava mais do que isso, não era só o dinheiro, né?
é estratégia, é pensar no todo, é pensar em como expandir os negócios, como vender, como atingir o público, que público você quer atingir. E até então não parecia tão complexo. Aí começou a ficar, porque a gente falou, gente, não está convertendo, não está vendendo, o que está acontecendo? E aí fomos estudar sobre o assunto de mídias sociais, fomos estudar sobre marketplace, sobre como fazer mais vendas, sobre como crescer mais nas redes sociais. E aí eu comecei a participar ativamente da empresa. Então eu comecei a... Eu tinha o meu emprego CLT, que eu tenho até hoje, tinha o ateliê da Tami, que era minha loja de crochê, e comecei a ajudar a Tarsi também nos posts. A gente começou a se ajudar para fazer a loja da Tatas expandir. E aí, quanto mais começou a demandar do nosso tempo, porque começou a crescer, aí eu resolvi dar uma parada com o ateliê de crochê para conseguir me dedicar mais tempo para Tatas, para a gente realmente apostar nisso e acreditar de verdade e investir. Então, eu estava até comentando com a Tássia hoje, antes de a gente entrar aqui, que para mim vai além de uma renda extra, né? É um plano B, eu me descobri empreendedora, né? Eu nunca me senti uma e nunca pensei que eu seria. Então, eu me descobri aí no caminho, eu falei, gente, eu sou apaixonada por isso. Acho o máximo. Então, eu encontro amigas, eu dou dica. Eu falo assim, gente, eu tô muito especialista. Eu falo que ela é o cérebro e eu sou as mãos. Mas a gente acredita muito na coisa da colaboração, né? Se juntar forças, cada um com a sua expertise, cada um com a sua potencialidade, e você junta isso e aí faz as coisas acontecer, né? E aí vocês trazem um exemplo aí bem claro disso, né? De como a junção dessas forças distintas, o quanto isso acabou potencializando. E é engraçado que ao mesmo tempo que vocês falaram, e tudo isso aconteceu da época da pandemia para cá, isso não faz 2 anos ainda, mas a gente ouve vocês contando a história de vocês, parece que vocês estão contando uma história de 15 anos. Mas eu acho que a gente se sente assim, viu? Eu me sinto assim, tipo, parece que se passaram 10 anos de tanta coisa que aconteceu, assim. Porque empreender é um aprendizado diário, né? É engraçado isso. Então, todo dia é muito intenso. Às vezes a gente vai procurar alguma coisa nas conversas do WhatsApp e a gente percebe, gente, a gente não para de falar, meu Deus! Eu acho assim, legal também, eu acho que vocês devem ter muito isso. Às vezes eu falo, ai, Tami, eu tive tal ideia. Ela, menina, eu estava pensando nisso. Travou aqui para mim. Tá ok para vocês? Não, tá Tá ok, ok. estamos ouvindo normal. Tá. Aí ela fala, eu estava pensando nisso, e aí parece que a sintonia dos pensamentos assim se liga no ar, e a gente está batalhando pela mesma coisa, aí quando a gente vai conversar, as ideias nos chocam. Eu acho que isso facilitou muito a gente ir cada vez mais assim, se aprofundando junto na empresa. E a gente fala, né? Vocês eram, teoricamente, poderiam se posicionar como concorrentes, mas ao invés disso, vocês dizem, não, como que a gente pode se unir para fazer uma coisa maior acontecer, ou acontecer de forma mais eficaz, né? E a gente é uma coisa que a gente acredita muito. Quantas oportunidades que a gente tem, se a gente, ao invés de enxergar, ao invés de querer ficar com aquele pensamento, preciso ganhar da concorrência, preciso ser melhor que a concorrência, não. Como que a gente pode crescer todo mundo junto? Como que a gente pode, né, se unir, ao invés de ganhar da concorrência, como que a gente pode ganhar a confiança da concorrência, né? Como que a gente pode trabalhar em conjunto e crescer em conjunto. E nessas oportunidades, de repente, formar até uma parceria mais direta como a de vocês, né? Então, esse exemplo de vocês é um exemplo que calha muito com o que a gente acredita, com o que a gente quer traçar nos nossos projetos. A gente tem um clube voltado para realmente fazer essa conexão entre empreendedoras, né? E esse clube também está no início, a gente está com esse projeto tanto do videocast como desse clube
de conexão empreendedora também no início, mas o nosso propósito é bem esse mesmo, é como que a gente pode se conectar, como que a gente pode se ajudar, como que a gente pode se potencializar, né, enquanto uma comunidade empreendedora e às vezes, quando acontece, no caso de vocês, de se juntar literalmente e estar empreendendo realmente juntas, né? O quanto isso pode realmente potencializar. Você falou que começou lá atrás no designer gráfico, a Aline aqui também começou lá atrás no design gráfico, né, Aline? Sim, é verdade. Eu ia comentar sobre isso. Na verdade, aqui, o Marcelo também, né? Marcelo do design gráfico. Somos todos designers. Que engraçado isso, né, gente? E aí eu finalizei a faculdade e tudo. E não perdi o amor, assim, pela arte, tudo, mas, assim, o empreendedorismo realmente, igual a Tamires comentou, me brilhou muito os olhos, assim, sabe? Acho que é um caminho sem volta, viu? É um caminho sem volta. E é legal essa troca, né? E uma coisa que você comentou também, Tarsi, que eu quero puxar aqui, é que você trouxe, né? Como as coisas a gente chama de sincronia, né? A gente está falando uma coisa aqui, depois a gente eu chamo ele já está pensando, eu já pensei. Então, e quando a gente convida alguém também, que nem a gente está chamando uma galera, assim, né? Então, não necessariamente a gente sabe da história da pessoa, mas quando a gente começa a conversar aqui no podcast, a gente fala: caramba, foi tão assertivo e é tão parecido com a gente, é tão, né? Que engraçado isso. Isso acontece em todas as partes, assim, a gente parece que também a gente fica mais sensível a tudo, a gente pega as coisas mais rápido, né? Ai, gente, eu tô com a garganta seca. A água não tá resolvendo. Eu também tô aqui, ó, só na água. Bebe sua aguinha aí, tranquila. Eu vou complementar o que a Aline disse, eu acho que isso faz parte da essência do empreender, né? Quando a gente começa a empreender, como a gente se conecta com essa coisa de querer fazer diferença, de querer fazer o nosso melhor, vai muito além de simplesmente vender por vender, né? E a gente consegue ver essa essência assim, pelo menos nos empreendedores e empreendedoras que a gente tem se conectado até agora, a gente consegue ver esse ponto em comum, assim, dessa paixão, essa coisa de querer fazer acontecer, de querer ver, vira um filho mesmo, né? Que você pare e depois para o resto da vida ali, como a Tamires trouxe, no dia a dia, cada dia um aprendizado. Eu também tenho uma filha de 11 anos, a Thalita, e realmente, assim, cada dia é um aprendizado. Eu digo que ter filho e empreender não tem muita diferença, não. A gente tem que se dedicar dia a dia, tem que aprender dia a dia, tem que errar e voltar, e fazer, mas a paixão de querer fazer o melhor, de querer fazer, tornar isso um futuro melhor é uma coisa, é um ponto em comum, né, em todo mundo que empreende. Você falando desse melhor, fazer o melhor, eu e a Tamires, a gente tem um grande problema, uma grande qualidade. A gente ainda não conseguiu identificar isso. Porque a gente é muito cri-cri. Muito cri-cri. Se uma peça ficou meio assim, a gente não manda. Aí teve peças que a gente teve que mostrar para o meu marido e para minha prima, para ver se passava por elas, porque por mim e pela Tama a gente nem enviava, e as pessoas nem via erro. Mas a gente, assim, eu falo para a Tami, eu falei até um dia para a Tami, se a gente não precisasse de dinheiro, a coisa mais gostosa de ver é quando o pessoal vai lá no post e fala: nossa, adorei a caneca! Ah, nossa, isso pra gente super se realiza. Mesmo quando eu falo assim, nossa, veio bem embalada, muito plástico bom. Não, a gente se diverte com os feedbacks dos clientes, é muito legal. E eu ia falar sobre isso. Depois de um tempo, é óbvio, né? A gente empreende para também ganhar dinheiro, mas o dinheiro passa a ser uma consequência do trabalho que você está fazendo.
Aí eu acho que a gente começa a entender melhor o que as pessoas falam de dinheiro ser consequência, quando você empreende e você tem paixão por aquilo que você faz. Porque a gente fica super feliz com o feedback de cliente ou com os comentários que a gente recebe na página. Independente das pessoas comprarem ou não, elas estarem gostando do nosso trabalho, estarem admirando o que a gente está fazendo, isso também é recompensador, sabe? Porque às vezes a gente está tão cansada e fica, principalmente no começo, a gente ficava até 2, 3 da manhã fazendo arte, atendendo o cliente, eu respondendo no WhatsApp, a Tarsi respondendo no Instagram, a gente criando o site, e é tudo muito nós duas, então a gente, exatamente por ter um orçamento limitado, a gente não tinha tanto dinheiro para investir em terceirizar alguns processos, né? Então, tudo somos nós duas que aprendemos, e aí a gente começa a fuçar na internet, fica até altas horas, e a Tassi tem o Bento, então também tem essa questão de espera o Bento dormir para a gente conversar, ou então o Bento está com o celular, tá? Eu não vou conseguir responder, mas daqui a pouco eu te respondo. Então tem muito essas questões. Enquanto você estava falando, eu estava puxando aqui o Instagram de vocês, a página de vocês, o pessoal comentando, os produtos também sensacionais. Mas só para finalizar isso que a Tassiane e você também nos falou agora, é muito isso mesmo, é muita entrega, né? E aí, quando você tem esse retorno do reconhecimento, isso realmente vale mais do que o recebimento do dinheiro em si. A gente fala que o dinheiro ele tem que ser um recurso, um meio, né? O resto e que a gente é preciso, a gente precisa ter sustentabilidade no negócio, a gente vive num mundo capitalista, a gente precisa do dinheiro, mas quando ele realmente, na raiz, é um meio, é um recurso, e o que vale mais para a gente é ver esse reconhecimento, é ver a transformação que o nosso produto causa na vida do cliente, né? Isso é muito enriquecedor para a gente, acho que isso até as grandes empresas, eu acho que estão sentindo um pouco a necessidade de trazer mais essa humanização para a prestação de serviço, para a entrega dos produtos, né? Só que aí, nós, pequenos empreendedores, temos uma certa vantagem em relação às grandes empresas, porque as grandes empresas, elas são tão rígidas, né? Tem uma estrutura tão grande, tão rígida, que para elas mudarem tudo não é tão fácil, mesmo que elas queiram. E aí a gente, pequenos empreendedores, tem essa vantagem de falar, não, vamos agir assim, vamos realmente fazer a diferença, e a gente tem o poder de falar, não, é a gente que vai fazer, a gente vai fazer, né? E outra coisa legal que vocês falaram, normalmente as empresas precisam de um controle de qualidade, né? Vocês duas são tão perfeccionistas que precisam de um controle de desqualidade, né? Não precisava passar, se a gente que está muito rígido aqui. Bem isso. Muito, muito interessante. Aqui na parte aqui sou eu o controle de qualidade. Marcelo sofre comigo, viu? Nossa. Imagina que de você. Tem hora que eu preciso falar, Aline, deixa natural, Aline, os erros acontecem. Não, virginiana, mulher, né? Que design gráfico, que você sabe como que é o design gráfico, né, Tarciana? Traz a gente para essa linha de perfeição, às vezes. E, nossa, ele às vezes sofre ali comigo. Não, e ao mesmo tempo que a gente, sim, também gosta de fazer as coisas o mais perfeito possível, mas às vezes a gente também tem que ter o equilíbrio para, já aconteceu muito com a gente, da gente querer tão perfeito que a gente demorou muito para colocar em prática e às vezes a gente perde o timing, então tem que ter um pouco esse equilíbrio. Não, vamos fazer o nosso melhor, mas vamos experimentando as coisas também, vamos colocando em prática, principalmente para quem está no começo de empreender, precisa entender esse processo de, colocou, teve ali, prestar muita atenção no feedback, né? Não, isso aqui tá ótimo, mas isso aqui não tá tão legal. E a gente, lógico, a gente gosta de ouvir elogio, mas quem nos elogia não nos
potencializa, né? Quem nos potencializa é quem nos critica, desde que, lógico, seja uma crítica coerente, com uma boa intenção, né? Mas é na crítica que a gente vê, que a gente pode melhorar e da próxima vez entregar uma coisa mais bacana ainda, né? A nossa crítica foi, acho que foi até a Natan que falou, né, Natan? Manda para a cliente, vê o que ela acha. Se ela não gostar, o máximo que vai acontecer é a devolução. O Natan é meu marido. Não, e tá só de ter essa preocupação e essa disponibilidade para caso o cliente não, estou aqui disponível para melhorar, para resolver. Acho que isso é o mais importante de tudo, né? A perfeição. Eu acho, porque a gente já teve problema, né? O Brasil é gigante, as empresas logísticas tratam às vezes os itens como qualquer coisa, então já aconteceu de canecas quebrarem. E eu acho que a grande diferença foi o pós-venda. Porque eu sempre tive isso comigo, mas quando você empreende é ainda mais intenso. Você só conhece de verdade uma empresa quando você tem um problema com ela, né? Porque comprar é fácil, né? Você vai na internet, compra, tá tudo certo. Agora, quando você tem um problema com a empresa, que você descobre no pós-venda se eles realmente estão interessados em você ou se eles só queriam dinheiro mesmo, e é isso, e tá tudo bem. Então, foi outra coisa que a gente percebeu, assim, no começo tinha esse negócio de, tinha pouco plástico bolha, a gente colocava uma quantidade X de plástico bolha, não foi o suficiente, e aí a gente mandava uma nova caneca para cliente, pedia desculpas, mandava um bilhetinho, às vezes mandava um brinde, exatamente para ser uma experiência bacana, não porque chegou quebrada, a cliente ficar com uma percepção ruim da loja, sendo que não é culpa dela e também não é nossa, né? Então, tem muito isso. Mas você estava falando de esperar a perfeição, e eu fiquei aqui refletindo que é muito o conselho que eu dou para os meus amigos quando eles começam a pensar em empreender. Às vezes as pessoas esperam muito, né? A perfeição. Eu tenho que ter o nome perfeito, o logo perfeito, eu tenho que ter a chamada perfeita, o primeiro post, ele precisa ser incrível. E aí, às vezes, as pessoas ficam tão assim nessa expectativa de criar as coisas com perfeição que não dão o primeiro passo. Porque é exatamente no primeiro passo que a gente vai aprendendo, né? Quando a gente foi dar o nome para a loja, a gente ficou, sei lá, um mês pensando em que nome dá. E não vinha uma coisa legal, assim. E a gente ficava, mas que nome que a gente dá nisso? A gente não ia para frente, né? Porque não criava nada, não fazia nada e só ficava naquele... É como se fosse uma desculpa verdadeira, sabe? E aí, um dia, a gente meio que se revoltou e falou assim, vamos colocar Tatas? E aí, se no caminho a gente pensar em outro nome, nós mudamos, tá tudo bem, não tem problema, mas vamos começar a dar o primeiro passo para a gente entender o que vai funcionar, o que não vai funcionar, porque senão a gente nunca vai saber, né? Se o nome é bom ou ruim, o público que vai falar pra gente. A gente tem uma percepção. Então, eu acho que é muito isso. Esse tato foi daquele... A gente tinha um grupo de Tamires, Thaisa e Tarciana. Era tá, o nome do grupo no WhatsApp. Aí a gente só tirou um tá. Não, e a gente saber que as coisas, a gente tem como voltar atrás de qualquer coisa, né? Então, se permitir também. Aliás, a palavra empreender, vou até perguntar o que é empreender para vocês, mas a palavra empreender para mim é justamente colocar em ação, sabe? Se permitir colocar em ação, arriscar, né? É lógico, tentando da melhor forma, tentando fazer o melhor, tentando acertar, mas se permitir colocar para ver e estar disponível para voltar, pivotar se precisar, retornar. E assim é com nome, assim é com post, assim, né? Não deu muito certo, vamos fazer do jeito. O nome não pegou, vamos para outro nome. E realmente, mas é fácil falar, mas realmente, assim como vocês passaram, eu com a Aline já passamos e ainda a gente fala que a gente nada é no passado, né? Tudo a gente ainda continua errando, continua. Então é coisa que realmente a escolha é difícil para a gente, né? A gente, enquanto ser humano, escolher uma coisa significa perder outra. Então, quando você escolhe um nome, significa perder outro. Quando você escolhe um post, significa não colocar outro e achar que o outro talvez poderia ser melhor. E assim por diante, né? Então, se permitir realmente colocar em prática e experimentar, acho que é uma dica que você traz aí para quem está empreendendo, que é muito importante, e a gente tem que... um exercício constante que a gente tem que fazer
para a vida empreendedora, né? É legal que... Desculpa, pode falar. Não, pode falar, eu só ia concordar. Não, eu ia falar assim, e olha que coisa, né? Também, não sei se... a Tarciana, eu sei que veio do design gráfico. Você veio de alguma... Do marketing também. Do marketing, a gente né? se conheceu num curso de designer. Que legal. E, gente, tá tudo envolvido, né? Agora você vê que tá em alta design thinking, que é o quê? Prototipar a todo momento. Tipo, esse trazer essas experiências, é não ter esse medo de errar. Daí chama protótipo. Pronto, fala que é protótipo. Entendeu? Ah, tô com medo de errar. Fala que é protótipo. Entendeu? Não gostei. Era um protótipo. É um esboço. Né, gente? Mas eu fiz design gráfico para trabalhar em gráfica para ser arte finalista, porque eu fiquei 2 anos no Senai trabalhando, estudando para artes gráficas, né? Na parte da produção. Aí eu descobri que é um ramo muito machista, muito machista. Mulher ou é acabamento ou é arte finalista. Não tem mulher em máquina, são raríssimas as gráficas que têm mulheres. Eu lembro uma vez que eu fui entregar o currículo, aí o cara falou, aqui a gente não contrata mulher. Aí eu levei, então lutei para chegar nesse cargo de arte finalista, aí eu descobri que não era o que eu queria. Porque era mais chabu do que arte. Aí eu falei, não é isso que eu quero. Mas isso eu levei quase 2 anos para perceber que não era minha praia. Eu preciso fazer 2 comentários importantíssimos. Uma em relação a isso que você acabou de falar, é um dos propósitos nossos mesmo, principalmente trazer essa valorização e a visibilidade para empreendedoras, porque a gente sabe o quanto que ainda hoje, ainda com toda essa informação, com tudo que a gente tem, o quanto que ainda hoje existe esses pensamentos machistas e eu costumo dizer que não é nem questão de não respeitar a mulher, mas de não enxergar, de não visualizar o valor que tem, a potencialidade que tem, né? E eu brinco que eu não quero que minha filha passe por isso, ela está com 11 anos hoje, né? E aí eu pensei muito, assim, como eu prepará-la para que ela não sofresse isso. Até que teve um momento que eu entendi, não, eu não preciso preparar ela para não sofrer isso, eu preciso agir para que mude esse cenário para quando ela crescer ela não precisar sofrer isso, né? Então, um dos propósitos nossos aqui é realmente trazer essa visibilidade para a empreendedora feminina, para a mulher empreendedora, para tanto quem empreende com seu próprio empreendimento, como é o caso de vocês, mas as mulheres continuam, às vezes, sendo intraempreendedoras, né? Que como empreender é realmente colocar as coisas em prática, colocar as coisas em ação. A gente pode empreender até dentro de uma empresa, e é importante quando a gente age assim. Você, Tamires, comentou que veio de uma empresa, e por você já empreender lá, eu acredito que você teve tanto sucesso, que eu vou comentar disso agora, no Vini empreender junto com a Tassiana, né? Pelo historinha que você me contou, dá para perceber que você já empreendia lá. Você não virou empreendedora depois que você saiu de lá. Você já empreendia lá, você apenas passou a fazer parte de um empreendimento próprio a partir do momento que você se juntou com a Tarciana, né? Mas então é isso, eu acho que com exemplos que a gente vai mudar esse mindset dessas pessoas, ou desses homens que ainda pensam assim, ou gestores que ainda pensam dessa forma. Eu acho que é com esses exemplos, mostrar resultado, que eles vão enxergar, opa, esse resultado eu queria aqui dentro, né? E aí acho que a gente consegue mudar mais com isso do que com levantar bandeira, sabe? Acho que o exemplo ele tem muito mais força e é muito mais legítimo. E a outra coisa que eu queria comentar, que eu achei muito interessante, às vezes eu vejo muita gente pensando, eu estou nessa empresa, mas eu não faço o que eu gosto, eu não sou feliz, eu quero empreender, mas aí chega na hora de empreender, eu não sei o que fazer, porque eu não encontrei o que me faz feliz, né?
E aí, se a gente notar o exemplo de vocês duas, a Tarciana está empreendendo hoje, mas lá no designer gráfico ela já fazia as artes, aí ela falou, virou e voltou a fazer as artes que ela gostava de fazer lá. Só que ela não gostava de como ela fazia lá. E aqui ela encontrou como fazer isso com grande paixão. E no seu caso também, você acabou de comentar que trabalhava já com marketing lá para outras empreendedoras, e aqui você encontrou sua paixão. Se a gente for ver, fazendo boa parte do que você fazia lá, do marketing, né, da empresa de vocês. Então, na verdade, vocês já faziam o que gostavam, mas aqui vocês encontraram a forma de vocês de fazer isso. E acho que é aí que emerge a paixão. Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes uma pessoa não está feliz aonde está trabalhando, ou com quem está trabalhando, e pensa que é o que ela faz que não a deixa feliz. E às vezes não, às vezes você não desperdiça o que você tem de experiência e tudo mais, você apenas faz de uma forma diferente, onde te traz uma verdade maior, uma potencialidade maior, e aquilo te motiva mais, né? É muito bacana, a história de vocês traz muitos exemplos. Agora eu queria aproveitar isso que eu falei de você ter trazido toda essa sua experiência do marketing. A gente estava dando uma olhada vocês têm a página do Instagram, vocês têm a página o site de vocês, que é o e-commerce, né? Que é o Tataz Stories, né? Isso. tatazstories.com.br. E vocês também têm uma loja de vocês dentro do Shopee, né? Sim. Ou seja, vocês com pouco tempo aí de jornada desse empreendimento de vocês já estão utilizando que às vezes até empresas maiores ainda não enxergaram, que essa potencialidade do multicanal, né? Essa coisa de estar em vários locais, quanto é importante. Então conta um pouco para a gente aí da onde veio essa ideia de ter não simplesmente ter o site, ter a loja no Instagram, ter a gente, na verdade, a Shopee nasceu primeiro do que o site. Porque a gente começou no Instagram, e aí muita gente perguntava o preço das canecas, né? Porque quando você não tem site, não tem como linkar com o produto lá no Instagram. Então, muita gente perguntava, só que quando a gente ia calcular o frete, ficava um valor muito alto. Às vezes, se a pessoa era de Manaus, de Belém ou do Nordeste, ficava R$40. O valor da caneca ficava em frete. E aí a pessoa acabava desistindo de comprar por conta disso. E um dia, uma cliente super fofa, ela falou assim, por que vocês não abrem uma loja na Shopee? E eu nem conhecia a Shopee, a Tarsi também não. Ela falou assim, porque lá é super barato o frete e super compensa para o cliente e tal. Ainda mais quando a pessoa mora mais distante, né, de São Paulo e tudo mais. Aí eu comecei a pesquisar, mandei para a Tarsi, falei assim, Tarsi, vamos tentar? Vamos abrir aqui e tal? Porque para a gente ter o site parecia algo muito distante ainda, sabe? Então, a gente abriu a loja lá na Shopee e começamos a divulgar na página, falando, lá frete é grátis. Então, lá tem uma campanha em que se você comprar 3 peças, o frete sai grátis. E aí, nós começamos a vender muito pela Shopee, começou a valer muito a pena para a gente. E nós percebemos que, na verdade, o problema não eram exatamente as peças, era o frete. Então, com esse problema solucionado, nós conseguimos potencializar as vendas. E aí nós começamos a ver outras possibilidades, né? Então, começamos com a Shopee e aí, com o passar do tempo, a gente falou assim, por que não ter um site nosso, né? Para a gente poder linkar as peças no Instagram, para as pessoas verem nos posts os preços, para ter um catálogo no Instagram. E aí, depois que nasceu o site... Mas o site tem pouco tempo, deve ter 3, 4 meses, Tarsi? Mais ou menos, né? Menos até. Porque da parte que a gente começou a gerar, a parte que você começou a mexer e a entender o processo, até ir para o ar, acho que é aí uns 2 meses e meio, acho, não? Porque tem outro ponto, né? Parece lindo quando você acessa, mas dá um trabalho para fazer. E é incrível que nós só aprendemos a dar valor para as coisas quando a gente que tem que colocar a mão na massa e a gente percebe que, nossa, as pessoas não cobram caro. Elas cobram todo esse trabalho de horas e horas que você passa colocando produto a produto, item a item, foto a foto e tudo mais. Eu acho que até para trabalhar nas empresas, sabe? Às vezes a pessoa não tem esse olhar de dono, que é diferente, né?
eu descobri muito isso no empreendedorismo. Até hoje eu trabalho eu tenho um outro emprego, né, paralelo à loja, e eu acho que mudou muito isso em mim. Eu ganhei muita maturidade nesse sentido de ter um olhar de dono, sabe? É um olhar diferente. Porque você entende melhor os trabalhos, assim, o quanto determinada coisa dá trabalho, o quanto toma algumas horas da pessoa, o quanto precisa de atenção em alguns detalhes. E alguns detalhes fazem toda a diferença. Então, você encontrar um site bonito, ou você encontrar uma foto bonita do item, faz toda a diferença. Se você posta uma foto que está de qualquer jeito, a pessoa não tem a percepção de qual é a experiência de ter aquela caneca ou de ter aquela almofada, por exemplo. Aí é onde a gente toma consciência da diferença de preço e de valor, né? Preço das coisas e valor das coisas. Uma coisa é se calcular custo, outra coisa é calcular o valor daquilo, né? O que tem de trabalho por trás para construir aquilo, o que tem trabalho por trás para divulgar aquilo, para entregar aquilo e tudo mais. Então, realmente essa consciência de dono é muito importante. E seria muito potencializador para as pessoas, mesmo que quem trabalha em empresa como funcionário, entender isso, né? Então, quanto mais as pessoas terem, é o que eu falo, ser o intraempreendedor, mesmo quando não tem um negócio próprio, é muito importante, tanto para você evoluir dentro da empresa, quanto para você se preparar para um momento que você queira e alçar os seus voos solos, você poder sair, né? Então, eu até prego que a maioria das escolas deveriam ter uma das matérias assim essenciais, deveria ser empreendedorismo. A gente devia aprender a empreender desde lá da base, né? E não como aprender a vender bala, mas não, aprender esse conceito que você passou aí, sabe? Esse olhar do valor das coisas, do quanto não é fácil, do quanto são complexas as coisas. Então, ter isso e crescendo com essa consciência, eu acho que é muito importante, né? Por isso que eu acho que o empreendedorismo é o que vai tirar a gente desse problemão aí que o mundo se colocou aí com essa pandemia, com mau governos e tudo mais. Acho que o empreendedorismo é uma das bases fortes que ainda faz a gente segurar. Então, eu dou muito valor assim, para o empreendedorismo e para quem empreende. Uma coisa que eu aprendi muito com a Tami nessa fase de empreender é dar valor ao que você sabe fazer. Que eu tinha uma grande dificuldade, ela já foi minha cliente em outros produtos. Eu tinha muita dificuldade em dar preço, porque na minha cabeça, como eu fazia, eu sabia o processo, eu sabia o quanto eu gastava, eu sabia o tempo que eu ia gastar, eu acabava não dando valor àquele tempo e àquele produto. Ela, tá, mas não é isso. Fulano sabe fazer? Não sabe. Tem o que você tem? Não, você está vendendo seu conhecimento, você está vendendo seu tempo, você está vendendo sua inteligência. E tudo isso são valores agregados a um produto. E eu tinha muita dificuldade, todo mundo, até minha irmã brigava comigo, você está cobrando barato demais, e não sei o que lá, porque eu tinha essa dificuldade de ver a qualidade do que eu faço. Né? Eu acabava vamos dizer, mais ou menos me menosprezando com o meu conteúdo e o meu entendimento. E foi uma coisa que eu comecei a valorizar bastante depois dessa parceria. Que não é só uma caneca, é o tempo que você desprendeu, foi a ideia, porque você tá com um desenho aqui na sua mente, você tá com a ideia aqui. Você vai lá, faz no computador, fica lindo, quando você coloca na caneca, ficou legal. Então já é mais um tempo. Quando você vê, você já terminou, você está 1 hora fazendo uma arte, que aí às vezes você não dá o valor. E assim, a gente sempre procura o melhor material, a gente procura a melhor técnica, para entregar para o cliente algo muito legal que você compraria. A gente parte do seguinte ideia, assim, eu compraria? Eu ficaria feliz se eu recebesse esse produto?
Então, por isso que a gente é muito crítica, porque a gente quer dar aos outros o que a gente gostaria de receber. Seria por uma atenção, seria por um bilhetinho. Então, até no plástico bolha, eu falo, se eu estou vendo a caneca, eu não embrulhei bem. Eu não posso ver a caneca. Aí eu fico pensando, o que seria interessante quando eu abrisse a caixa, como seria? Hoje eu já estou embrulhando plástico bolha como se fosse um presente. Porque eu acho legal a ideia da pessoa abrir a caixa e tirar o lacinho como se fosse um presente. Então, Mas já foi uma grande dica aqui de como embalar com plástico bolha. se viu a caneca, tá errado. Viu a caneca tá errado, plástico bolha tem que ser como se fosse papel de presente, sensacional. E faz muita diferença mesmo, são detalhes que realmente quando a gente recebe a entrega de um serviço ou de um produto que foi pensado, que foi feito com carinho, isso faz muita diferença. E hoje, com esse processo de aprendizado que a humanidade tem passado, trazendo um pouco da questão da pandemia, essa questão da humanização, né? Sair um pouco do industrial, do industrializado e passar para a valorização da humanização, a coisa que foi pensada para a gente, foi pensada como se fosse para si próprio. Então, isso tem muito valor e acho que vem muito boa hora, assim, para carência que a humanidade está passando, né? De afeto, de carinho, de atenção, né? Sim, É isso mesmo. aí. Acho que é vender além do produto. É a experiência completa, sabe? A experiência da embalagem, é a experiência do atendimento. E eu Dos sempre mimos. falo dos mimos, que a gente sempre manda um mimo junto com as nossas peças. Eu acho que é o todo, assim, é o como você gostaria de ser tratado, você literalmente tratar as outras pessoas também. E eu acho que o retorno acaba vindo. A gente nunca teve, pelo menos até agora, nenhum problema de verdade com nenhum cliente. Porque a gente sempre parte do pressuposto da empatia, sabe? De tentar se colocar no lugar dele, tentar entender os pontos e tentar ao máximo que ele saia satisfeito da loja e feliz com o que ele está comprando ali. E que a Tarsi falou de valor, eu ouvi uma vez de uma influenciadora e eu peguei muito isso para mim, que ela falou assim, você não pode ter medo de cobrar o seu valor. E se as pessoas não quiserem pagar, tá tudo bem, né? São escolhas e aquela pessoa não é o seu público, não é para ela ser seu cliente, tá tudo bem. A gente não pode deixar o produto barato para ter cliente, porque aí você não vai estar valorizando o seu trabalho, não vai valer a pena. Então tem que ser um encontro, um preço justo para a pessoa pagar e esse preço justo precisa ser justo para você também, para pagar todo o trabalho que você está dedicando ali, o tempo que você está tendo, o carinho que você está tendo de criar uma peça que seja bacana mesmo para a pessoa. E eu posso comprovar isso, viu, gente? Eu não sou cliente final ainda, mas recebi um presente aqui, ó, da minha amiga, e a gente estava num shopping, e ela me entregou as 2 canecas, realmente é muito bem embalado. Tem lá um mimosinho, que é o chaveirinho que eu tenho até hoje. E eu comecei com a Jaque também, inclusive postei lá, a gente se falou até, não sei se foi com você ou se foi com a Tarciana, mas eu comentei, e esse carinho, esse cuidado todo, tinha uma embalagem, tinha a caixinha, aí tinha o mimosinho, e estava escrito como lavar a caneca, e você segue ali, né? Porque quando você ganha uma arte, principalmente a minha, que foi bem personalizada, foi com a minha cara que. Como é que chama? Perdi agora. Característica. Não, com a minha caricatura, perdi essa palavra, Caricatura. caricatura. Então, assim, realmente a lavagem faz diferença, porque a minha tá inteira aqui, até hoje eu uso todos os dias. Eu falei que tem uma outra aqui que tá guardada, tá na pia suja, porque eu uso todos os dias. Então, assim, faz muita diferença e a gente realmente fica muito feliz quando recebe, com todo o processo, não pela só caneca, pelo cuidado, pela atenção. Realmente, não foi combinado essa coisa aqui, mas eu recebi e confirmo o que vocês estão dizendo. Que bom.
Bom, já encaminhando para o nosso final, não por nós, porque por nós ficaríamos aqui horas e horas. Aliás, com certeza a gente vai ter mais convite. Espero que vocês estejam com a gente mais vezes aqui. Oba! De repente, para falar de outros temas e, como falei, com essa intenção Como gravar uma caneca. Né? De repente, com a intenção de compartilhar mais dicas aí para outras empreendedoras que possam estar vindo a consumir esse conteúdo aí que a gente está trabalhando para compartilhar. Mas queria saber de vocês, antes da gente ir para os finalmente, quais são os maiores sonhos hoje de vocês? Tanto profissional como pessoal, aí fica a critério de vocês. Pode começar, Tami. A vingança. Só porque deixar ela começar lá no comecinho. Agora ela já falou primeiro, entendeu? Aqui em casa, eu, minha esposa e minha filha, a gente sempre brinca assim, quando faz coisa e outro bem devolve, é tudo que você faz, um dia volta. Essa musiquinha rola aqui em casa. Então, é muito isso. Eu acho que de sonho é poder fazer com que a loja cresça de verdade e consiga mesmo ser um sustento para a gente. Hoje, a loja, a gente lucra com a loja e tal, mas ainda não é o que a gente quer. A gente quer crescer mais, quer expandir os negócios. Inclusive, hoje, essa é até uma dor nossa, assim, de crescimento, né? Crescer dói. Dói de medo, dói de, meu Deus, dá muito trabalho, não sei se eu quero mesmo. Mas é um sonho de fazer crescer, assim, eu acredito muito em negócios digitais. A gente estava até comentando sobre isso antes daqui. Eu gosto muito disso, de poder vender e não ter fronteiras. De poder vender para todo o Brasil e poder falar com pessoas de vários lugares. Eu gosto muito dessa diversidade, desse contato com pessoas. Eu acho muito bacana, muito gostoso. Então é isso, é poder crescer com a loja e poder aprender cada vez mais e expandir mesmo. E quem sabe um dia ter mesmo funcionários na loja, sabe? Acho que vai ser bem bacana e é um sonho por enquanto. Bom, o meu sonho é futuramente ter nosso quiosquinho, né? Eu não falo loja, falo aqueles quiosquinho ir para o mercado, faça a sua caneca na hora. E junto com isso gerar empregos, né? Gerar começo para muitas outras pessoas. Eu e a Tami, a gente tem um sonho além do empreender sobre isso, é a gente chegar, se sustentar e ajudar, porque a gente quer ser uma empresa aí que se filia a ONGs, tanto que a gente já está procurando, e trazer os nossos clientes para isso. Porque eu falo assim, eu falo para ela que ela foi uma bênção na minha vida. E a gente quer que aquilo que veio para a gente também seja uma bênção para outras pessoas. Então, como a gente está muito no começo, a gente já não consegue pegar essa parte de ajudar alguma ONG, ajudar alguma frente, assim. Mas futuramente é um grande sonho que a gente tem, já adotar aí algumas ideias, e trazer também todo aquele pessoal que segue a gente no Instagram, gosta do que a gente faz, abraçar também a ideia de ajudar o próximo, ajudar uma ideia, ajudar um sonho, porque eu acho assim que, como eu sou cristã, a gente fala que a gente tem que ser um rio, né? Porque água parada fede, dá mosquito, tem coisa boa em água parada. Então a gente quer fluir e aonde a água for, de um jeito abençoar quem estiver no caminho. Então esse é um grande propósito que a gente tem, mas no começo é uma lojinha aí para começar com esse propósito. Eu digo que tem várias formas de ajudar, né? E quando você fala, você tem o sonho de lá na frente poder ajudar, mas aprender com vocês é muito gostoso. Então, eu acho que vocês já estão fazendo esse papel de ajudar de certa forma, da forma com que vocês empreendem, querendo compartilhar os aprendizados, querendo compartilhar dica. Hoje aqui, mais do que um bate-papo, a gente teve grandes insights, grandes aprendizados aqui,
Então, eu acho que, às vezes, sem saber, a gente já está fazendo esse papel que a gente sonha fazer lá na frente, e acho que é o caso de vocês aqui. Acho que vocês já Marcelo roubou minha fala. Acho que vocês já estão cumprindo esse papel aí de ajudar. Nossa, E eu também lógico percebi isso. que venha lá na frente outras formas de ajudar, mas uma parte desse sonho você já está realizando sem perceber agora. É verdade, eu percebi, eu tava aqui pensando quando o Marcelo começou a falar. Gente, como elas já têm isso, né? A não falar, como é gostoso ouvir vocês explicando, falando. E aí ele veio e falou ali. Então, por isso que eu falei, ó, minha fala. Eu já estava pensando aqui sobre isso. Que bom saber que a gente está semeando um pouquinho. Já estamos, que bom, gente, que trouxe bons insights para vocês. Eu nem senti o tempo passar. Foi muito rápido, né? Quando eu vi, estava chegando 40, eu falei, caramba. Eu também. Eu olhei assim, do nada, 40 minutos. Meu Deus, como assim? Eu quero agradecer pelo convite. Foi incrível. A gente estava meio nervosa. E assim, apreensiva. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Disfarçou bem, viu? É verdade. Disfarçou. Eu Depois será você que eu vou pode ficar me contar, papada? Eu fiquei assim, eu falei assim, ai, gente, deveria ter me preparado melhor. Mas foi muito gostoso, muito bacana. Eu acho que de todo papo a gente tira aprendizados. Vocês também trouxeram bons insights pra gente, trouxeram algumas provocações, eu acho muito bacana. Esses papos sempre trazem crescimento, né? Então, muito obrigada pelo convite. Aguardamos os próximos, com certeza. E sucesso para vocês também nesse empreendimento aí dos podcasts. Obrigada, com certeza. Gente. E a gente que também agradece, muita gratidão vocês terem disponibilizado o tempo de vocês para estarem aqui com a gente e de uma forma tão enriquecedora, tanto para a gente como a gente espera realmente que seja para quem consumir esse conteúdo. Como a gente está no começo, então, lógico, a gente vai ter poucas visualizações, mas a gente vai fazer também esse trabalho de marketing postar em tudo que é lugar, amigo. Não tem problema ampliar isso, né? Com certeza. Esse conteúdo no YouTube a gente acha importante também, porque o YouTube é o Google em vídeo, né? É onde quando as pessoas procuram algo, então naquele momento que precisa, às vezes, daquela dica, ou daquela conexão, ou daquele insight, ou daquela inspiração, normalmente acha isso no YouTube. Então a gente quer realmente estar com esse conteúdo ali propagando para quando, às vezes, as pessoas que precisarem vai estar ali disponível para elas, né? Então, mas o que enriquece mesmo é lógico que a gente tenta elaborar de uma forma que tire esses insights, faça essas provocações para tirar dicas bacanas e compartilhar coisas bacanas, mas com certeza a gente conta com vocês que estão ali fazendo para trazer essa realidade. E outra coisa que eu queria comentar, você falou, a gente está se sustentando, mas ainda está naquele processo de crescer, e crescer dói. É outra coisa que a gente quis fazer, quando a gente pensou quem a gente vai convidar, a gente vê hoje muitos podcasts, muitos videocasts, programas, sempre convida quem chegou aos grandes resultados, né? Sempre convida quem já tem as suas 300 empresas, ou já... E a gente pensou, não, quem a gente quer trazer a realidade do empreender. A realidade do empreender não é aquele resultado, a realidade do empreender é esse crescimento que dói. E é isso que as pessoas que estão começando precisam ver, né? Puxa, eu não estou sozinha, tá todo mundo ali também galgando aquilo também, construindo, então, puxa, mais motivação me dá para eu também acreditar em mim e fazer. Então, a gente queria trazer mesmo essa coisa do real, sabe? Da coisa como ela é, né? Tinha aquele programa Vida Como Ela É, a gente quer trazer o empreendedorismo como ele é, né? Que não é aqueles pouquinhos resultados, isso o legal do empreender é, tipo, no erro, cara, aquilo tá dando certo. Então não vamos dar murro em ponta de faca. Vamos mudar a estratégia.
E assim, o convite foi muito legal, porque quando vocês fazem convite, é como se vocês estivessem botando fé na gente, assim, é isso, assim, achei muito legal. Porque eu falei, nossa, se eles chamou a gente é porque eles veem, assim, um potencial super. E, assim, dá uma realização, né? E, assim, eu amei participar, eu fiquei muito ansiosa. Eu já estava aqui, cheguei, onde eu vou filmar? Legal. Porque é muito gostoso, é muito legal. E eu acho, assim, que o crescimento, ele dá medo, porque a gente não sabe o que está além do horizonte, né? Mas para saber, a gente tem que andar. Como eu falo, eu já tentei várias formas de empreender e eu vi que não estava certo, eu não empaquei, e a gente vai se moldando, igual água, né? Ela vai, não tem barreira, ela se enfia em algum lugar para fluir. Eu acho que empreender é isso. Legal, Tarciana. Isso, só comentar uma coisa aqui, Marcelo, rapidinho. Isso que você trouxe, né? Quando a gente começou a pensar pessoas para fazer isso, e não é aleatoriamente, sabe? Quando eu lembrei, né, que eu tava lá, lembrei da caneca, falei, caramba, a amiga da Jaque que empreende, faz um tempão que eu ouço a Jaque falar sobre isso. E eu vi uma transformação no Instagram de vocês, porque eu acompanho, eu sou muito olheira. Então, assim, eu acompanho, eu falei, caramba, elas estão crescendo ali, já estão, né? Teve já uma mudança ali, e eu não vejo também vídeos e tal, assim. Então, talvez ali já seja uma oportunidade, né? E com certeza deve ter muito aprendizado, porque quando eu pensei em você, eu já pensei faz muito tempo que já que comenta sobre que você com essa caneca e tal, algumas coisas. Então eu falei, é aqui, tá do meu lado, eu não tinha nem ali, né? Estava pesquisando. Mas assim, e é isso, e nada é por acaso, a gente acredita também nessa sincronicidade, quando a gente está no propósito, a gente percebe que as coisas vêm e não vêm por acaso. Então, assim, foi muito, muito, muito assertivo chamar você, trouxe muitos aprendizados e insights, e com certeza de alguma forma alguém vai se beneficiar assim, desse podcast, desse vídeo. Bom, pelo menos nós já estamos Sim, beneficiados aqui. já somos. E reforçando, eu acho que vocês, no negócio de vocês, trazem um exemplo tão bacana para outras empreendedoras, que é a visão que vocês tiveram do que tinha que buscar, do que tinha que melhorar, como poderia fazer isso. Vocês trazem num processo aí que vocês comentaram, que é de menos de 2 anos, uma maturidade tão precoce quando se fala em empreendedorismo. Por mais que você reforçou, Tamires, que vocês estão ainda na fase de crescimento doído, e a gente super sabe que realmente é assim, a gente também passa por isso, mas a maturidade, tanto na questão de qualidade dos produtos, a qualidade do site de vocês, do Instagram de vocês, vocês terem essa visão também de estar em multicanais, estar no Shopee, fazer o site próprio. Aí quando você falou eu pensei que vocês estavam com uma equipe fazendo todo esse trabalho. Quando você falou, não, eu estou fazendo aqui na unha. Nossa, mais valor tem ainda, né? Isso. Um dia a gente vai ter. Então, isso mostra que, assim, tendo realmente acreditando, tendo força de vontade, tendo realmente propósito, as ferramentas estão aí, a gente consegue fazer, né? Então, trazer esse exemplo real para quem está empreendendo, às vezes passando uma dificuldade, acreditar em si, é muito melhor do que qualquer palestra, do que qualquer... A gente pensou também como que a gente vai fazer cumprir esse propósito nosso, né? Que o nosso propósito desde o começo era trazer visibilidade, valorização, né? E conexão para empreendedoras, né? Mas a gente pensou em várias... A gente pode fazer curso, a gente pode fazer workshop, a gente pode fazer palestra, a gente pensou em várias coisas. E aí, aonde a gente acreditou mais, eu acho que a gente foi mais assertivo, foi quando a gente falou, não, vamos trazer essas pessoas que estão empreendendo, porque o exemplo real para ajudar outras pessoas que estão no mesmo caminho é muito mais válido. Eu acho que a gente
a gente está, acho que no quarto videocast que a gente grava, né, Aline? Exato, quarto. No quarto videocast. E em 4 videocasts a gente já percebeu que realmente a gente foi muito assertivo nisso. Já. Porque são histórias reais, muito inspiradoras, que conecta muito a gente, que faz... Eu com a Aline, a gente já está nessa área do empreendedorismo há bastante tempo. Juntos, a gente já vai fazer quase 2 anos que a gente está trabalhando em projetos juntos. Eu já empreendo há quase 20 anos, então a gente já tem uma experiência, e mesmo assim, o quanto vocês que estão ali empreendendo trazem de aprendizado para a gente assim, gigantesco. Então, se está trazendo isso para a gente, que já está há muito tempo nisso e lidando com o digital, lidando com projetos, e mesmo assim vocês já trazem grandes aprendizagens e acrescentam bastante para a gente, imagina quem está começando aí a empreender, o quanto que isso pode realmente trazer de ajuda, de crescimento. Por isso que eu falo para a Tarciana, vocês já estão cumprindo aquela parte do sonho lá da frente, já estão cumprindo agora. Os gatos, eu amo os gatos. Esse é o boi. Eles adoram passar em frente à câmera, né? E uma outra coisa que eu quero deixar registrado aqui é que, além dos convites para videocast, como eu falei, a gente tem esse projeto do clube de empreendedorismo, onde a gente quer fazer, de outras formas também, gerar valor para outras empreendedoras, né? A gente tem também a parte de mentorias, etc., para empreendedoras. E a gente acredita que a gente não vai fazer isso para as pessoas estiverem com a gente vai fazer com, né? Porque a gente acredita muito que não é eu com a Aline, a gente teria um potencialzinho pequenininho para ajudar todo mundo, mas quando a gente junta todo mundo para se ajudar, para se colaborar, para ser aquela coisa mais horizontal e não de um lado para outro, e sim como nós todos aqui, cada um acrescenta para o outro, cada um potencializa o outro, a gente acredita muito nisso. Então, com certeza, a gente vai ter oportunidades aí de estar arrumando formas de juntar esses sonhos aí que vocês comentaram com a gente, esses propósitos, juntar e fazer outros projetos juntos aí, não só estar convidando vocês para videocast. Mas a coisa vai acontecer, né? É como você... Não sei se foi a Tamires ou a Tarciana que trouxe no começo. Quando se começa, parece que uma coisa puxa a outra, né? E é bem assim, né? Uma coisa vai dando insight, dando ideia, e vai provocando outra, e a gente vai se juntando. Então, a gente, no mínimo, tá trilhando junto, um acompanhando o outro, já é um grande crescimento aí do que era o mercado antes, que era aquela coisa de disputa, sabe? Aquela coisa que, para mim, não agrega muito, que é coisa de aquela concorrência, um querendo ser melhor que o outro. A gente não. Vamos ser melhor uns com os outros. Verdade. Eu só queria deixar uma observação assim que me veio agora à mente. Quem pensa hoje em empreender já pensando no dinheiro já começou errado. Já começou errado, porque a gente aprova que teve vezes que a gente abriu mão, né, para investir. Tipo, a gente não pegou o lucro, falou, não, vamos deixar aqui para investir, porque a gente quer crescer. Então, é uma coisa que vai ser gerada, né? Antes de você ver aonde você quer chegar, você tem que ter a ciência de o que você quer investir, seja tempo, seja dinheiro. Porque quem for empreender e falar, não, mês que vem eu já quero tirar um salário, olha, nem começa. Não começa, porque a decepção vai ser grande. Agora, se você for empreender e falar assim, é um sonho que eu quero realizar, é algo que eu quero construir, porque uma casa já não vem pronta. Primeiro a gente faz o alicerce, e depois vem as paredes. É assim a uma empresa. Você vai fazer a base ninguém vai ver, e vai custar muito suor, para depois o pessoal ver aquela casa linda, maravilhosa. É mais para frente.
Com certeza. Só não aproveitando aí do tempo de vocês, uma coisinha que eu esqueci, eu vi no site de vocês, no site ou no Instagram, se eu não me engano, alguns posts de parceiras de vocês. Vocês têm esse trabalho de também pôr no site de vocês ou no Shopee lá produtos de parceiras, alguma coisa? Vocês têm algum trabalho nesse sentido? Hoje a gente tem parceria com algumas ilustradoras. Então, ilustradoras que a gente vê talento e que a gente acha que tem um super potencial, a gente faz parceria com elas para vender os produtos. Então, elas fornecem para a gente as artes e a gente comissiona, né, por venda. Então, hoje nós temos 2 ou 3 ilustradoras junto com a gente e a gente está sempre em busca de novos talentos também, exatamente para valorizar essas pessoas, né? Às vezes a pessoa só postando o desenho dela ou postando a arte dela, não necessariamente ela vai ganhar toda a valorização ou vai realmente monetizar aquilo. Então a gente tem esse objetivo de apoiar essas pessoas, apoiar a arte, para as pessoas conseguirem ter uma renda do que elas estão criando, né? Que aí junta e dá o valor agregado, né? E no Insta a gente coloca o endereço, da caneca vai a assinatura da artista. Então, para valorizar tudo isso, assim, ela abre uma visualização para a gente e a gente abre uma visualização para ela. Então, acho assim, crescer junto, investir junto. E a gente sabe, né? A gente que é designer, a gente sabe que é bem difícil as pessoas valorizar. É o tal do meu sobrinho faz. Com certeza. E trabalhoso, né? Porque a gente começou a crescer e aí a gente começou a sentir dificuldade de criar, porque tanto eu quanto a Tarsi começamos, né, a criar as artes das canecas, e aí chegou um momento em que, estava ficando muito complicado para a gente, porque a gente não estava dando conta, né? Porque a gente tem frequência de posts na página, frequência de novas canecas no site, a gente não estava dando conta e a gente começou a pensar nisso. Vamos conversar com fulana, com ciclano, com beltrano, e tentar ver se eles não querem fechar uma parceria com a gente, porque ganhamos uma arte diferente aqui na página, né, com estilo diferente, porque às vezes a gente cansava também, todo dia o mesmo estilo, o mesmo jeito, vamos pegar alguma coisa diferente, uma pessoa que tem uma visão diferente, vamos testar aqui na página, ver se as pessoas gostam e tudo mais. E tem dado um bom retorno, tem sido bem bacana essas parcerias. Não, e assim como para vocês, às vezes, começa a tomar muito tempo também fazer as artes, às vezes tem uma pessoa que faz a arte e realmente tem essa dificuldade mesmo de como monetizar essa arte, mas ela não tem uma outra expertise, e aí junta vocês que já tem o canal, que já tem os produtos, junta, forma um valor agregado, todo mundo ganha. Acho que ainda bem que eu não esqueci, eu tinha uma coisa que eu tinha visto lá e eu realmente imaginei que era algo nesse sentido, como vocês falaram. Eu falei, eu tenho que trazer, porque isso pode, de repente, abrir um canal para alguém que está querendo ter a oportunidade de ter um canal para realmente colocar a sua arte lá, com produtos tão bacanas que são os de vocês. Então, acho que é super válido, assim, aproveitar para fazer essa divulgação, e aí essas pessoas entram em contato com vocês ali através do site mesmo, tem o WhatsApp, tudo de vocês, né? Isso, pode ser através do WhatsApp ou do direct no Instagram mesmo. Nós sempre respondemos todo mundo, então pode ser por um desses 2 canais. Bacana. Deixa eu te falar um erro que a gente cometeu. Eu acho que deve ser muito erro de principiante, e para quem trabalha com personalizado. Isso é um erro que a gente cometeu e a gente sofreu. Foram os direitos autorais. Sim, direitos muito autorais. Bem lembrado. Que bom, boa colocação. Por isso que a gente foi à procura de novos... Porque a gente não sabe a dificuldade que é criar uma arte para colocar na caneca, comercializar sem a licença da pessoa. Mas a gente faz, às vezes a gente faz inocente, que foi meio que nosso caso. No começo era assim.
Eu achei bonito, tal, vamos colocar na caneca, eba, vamos colocar na caneca. Aí chega fulano e fala, olha, essa arte é minha. E se a pessoa chega para mim, ó, essa arte é minha, eu quero dinheiro em cima, a gente faz uma embolada. Mas eu achei, as pessoas já ameaçaram, né? Tá, de Sim, denunciar nosso Insta. Teve uma vez que a gente usou um hashtag lá de uma companhia. A arte foi totalmente feita por uma ilustradora, que foi uma arte baseada no livro. Mas como a gente usou a hashtag do entretenimento, né, da agência em si, a gente não teve a mesma sorte que as ilustradoras, né? Eles foram lá e denunciaram a nossa página, e era uma arte que foi uma arte própria da artista. Mas mesmo assim, eles reclamaram a arte. Aí até a gente entender o que é o direito autoral, o que a gente pode abrir mão, a gente sofreu, a gente quase perdeu a página, né, tá? sim, foi muito estudo, Caramba. gente, porque são muitos detalhes, né? Quando você começa, parece tudo tão fácil, tão simples, aí você fala assim, ai, gente, por que tá surgindo tanto problema? Porque no começo, o problema era o frete. Aí depois era a arte, né? Porque a gente tinha que começar a fazer coisas mais próprias. Aí depois era o tempo. Nossa, tá demandando muito tempo. O que a gente vai fazer, meu Deus do céu? Aí veio a parceria com as ilustradoras. Então, por isso que eu falo que são descobertas e aprendizados, né? Porque todo dia surge alguma coisa para a gente pensar e solucionar. E isso que faz o empreendedorismo ser uma montanha russa e ao mesmo tempo ser tão interessante, né? Tão gostoso de ser vivido. Não é romantizando ele, porque é difícil, é duro o dia a dia, não é fácil, mas é muito gostoso, né? E Teve Sim. até quando a gente uma recebeu a situação denúncia, hilária. era quase a gente chorando, né? Uma para outra. Meu Deus, o que a gente Teve vai até fazer uma agora? situação que a gente viu que a gente usou uma arte, eu acho, foi de um K-pop, né? Que a gente achou muito bonitinho na Isso, internet. E a arte era de uma coreana. Então a gente, eu acho que na nossa inocência. E ela achou a gente. Aí a gente não ficou. Assim, tipo, foi um misto, né? Aquele, pô, ela foi lá e denunciou a gente. Nossa, que triste. Mas, cara, a gente foi visualizado na Coreia, mano. Tem o lado bom. É o copo meio cheio, sabe? E aí a gente sempre conversa com as pessoas, né? Quando acontece isso, então a gente pede desculpas, retira o produto da loja. E aí foi bom também o aspecto, né? Olhando o copo meio cheio, foi bom que a gente começou a desenhar muito, a se inspirar mais nas obras. Então, hoje a gente fala assim que a gente não assiste nada sem intenção de criar Que uma O peça. legal. caderninho do lado, que é uma frase que pode ir Então, pra caneca. toda hora a gente anota alguma coisa e fala assim, quando você assistiu tal coisa, você viu isso? Achei tão bom pra caneca. Que nem hoje a gente estava falando de um dorama, a gente gosta bastante de dorama, né? E aí a Tá tava falando de uma cena, tipo, X, que eu nunca tinha reparado, mas nunca olhei com olhar comercial, né? E aí ela falou assim, nossa, tem uma cena que é muito legal, ia ficar incrível numa caneca. Ela começou a esboçar, eu falei assim, melhora isso, faz isso, não sei o quê, vamos postar, tal, eu esboço, não sei o que, a construção. E é outro aprendizado também, a gente começou a compartilhar mais a construção do que está sendo feito. Porque às vezes as pessoas só postam a peça bonita, né? A pronta. E elas não veem o trabalho que a gente tem por trás de criar mesmo a peça, de pensar, de assistir. E aí fica pensando, esboça 1000 coisas, não gosta de nada, aí começa tudo de novo. Então, são aprendizados que a gente vai tirando de cada coisa que acontece com a gente. Que Com legal. certeza. Mas por isso que eu acredito muito nessa coisa de parceria, sabe? De realmente ganhar, quando eu fiz a analogia, ganhar a concorrência ao invés de ganhar da concorrência, realmente se enxergar pessoas que poderiam ser concorrentes como possíveis parceiros, né? E aí, esse aprendizado, essa curva de aprendizado que vocês passaram, alguém está começando, de repente ela não precisa passar, de repente ela faz uma que seja temporário, que essa que esse valor mútuo, né, entre as duas partes, que seja temporário. Bom, por um tempo a pessoa começa com a parceria com vocês,
e aí é bom para os dois lados, depois aí, agora eu vou voar sozinha, vou fazer outra coisa, mas ter essas parcerias eu acho muito importante. Então, por isso que eu acho legal essa coisa de compartilhar o que cada um está fazendo, a propósito de cada um, porque pode gerar essas possíveis conexões, né? E eu acho, a curva de aprendizagem que vocês passaram nesses 2 anos pode ajudar muita gente que está começando, não só consumindo o conteúdo de vocês, mas como, de repente, fazendo uma parceria com vocês, como no caso do design faz uma arte, ou, de repente, possivelmente, mais para frente, quem sabe, fazer até parceria de alguém que já tem, como você já tem essa estrutura de um canal de vendas, que isso também é um complicador para muita gente que está começando a empreender. Você já tem essa habilidade do canal de vendas do Instagram, da Shopee e do site. De repente, alguma pessoa que não só a arte, mas que tenha também o produto e queira usar o canal de venda de vocês, e aí, no caso da arte, a pessoa que ganha, que é comissionada. No caso de alguém que entrega um produto, vocês que estariam sendo comissionados por essa venda no canal de vocês, né? Que é o que acontece nesses grandes players do mercado, como Magalu, como Americanas, né? Eles partiram de um tempo para cá, eles não vendem mais produtos próprios, eles só investem o crescimento do canal de vendas e tem os parceiros que cada um coloca o seu produto lá, né? Então, de repente, vocês possam vir a ser aí um marketplace, aí, ó, próximo marketplace de sucesso. Quem sabe? Por enquanto, a gente está pensando na expansão para esses marketplaces também. Sim. Então, vender em Magalu, Casas Bahia. Esse é o nosso sofrimento atual. Olha, mexer com marketplace não é tão fácil, né, Tá? Nossa, a gente apanhou bastante. São coisas que a gente teve que... Foi a parte do investimento que a gente teve que investir até numa contadora, né, Tá? Coisa que a gente... Não, a gente se sentiu muito chique, gente, quando a gente contratou uma contadora para ajudar a gente no mesmo nível. nas questões legais da loja. Ai, que legal essas coisas. Me senti muito assim chique. Eu falei, você quer uma contadora? Na vida. Aí eu falo assim, a TAC, como está cuidando mais da parte burocrática, está sofrendo mais. Mas depois, quando a gente começar a vender, o sofrimento veio para mim. Ela falou, tá, tem marketplace aqui que se comprar hoje, vai ter que mandar para o correio amanhã. Falei, tem 24 horas. Mas é gostoso, legal, né, gente? É gostoso, é gostoso. Realmente esse parque de diversões que é o mundo empreendedor, que às vezes dá medo, a gente entra no castelo do horror aí, mas depois a gente vai para as coisas mais gostosas. Vai na Montanha Encantada. Pessoa vestida de monstro mesmo. Eu admiro muito quem empreende sozinho. Assim, eu super admiro, porque eu acho que gente, é muito difícil. Eu não sei, difícil. Porque eu tinha um ateliê de crochê e eu não dei conta sozinha. E eu fico pensando que a loja, a Tatas também, a gente não conseguiria lidar com isso sozinha, assim. Porque é muita coisa para pensar, né? Tem que pensar em redes sociais, em qualidade do produto, em atendimento do cliente, em logística. Gente, são muitos detalhes, é muita coisa. Para empreender sozinho... Eu fiz isso por mais de 10 anos, eu me chamava de empreendedor. Aí eu falava para meus clientes, que eu sou a tia do cafezinho, eu sou o correio, eu sou tudo. Realmente não é fácil. E mais um motivo para a gente fomentar essa coisa, sabe? De todo mundo trabalhar em parceria, de todo mundo se unir, de virar realmente uma classe unida, sabe? De virar realmente gerar uma grande comunidade aí, onde todo mundo vai se ajudar e vamos crescendo junto e vamos passando... brincando aí na montanha-russa junto, né? Até porque ninguém vai no parque sozinho, né, gente? Vamos combinar. Verdade. É muito chato. Mas é exatamente isso. Esse tipo de conversa, eu acho que incita a colaboração, né? E é muito
é muito enriquecedor para os dois lados. Para a gente que está conversando com vocês, eu acho que para vocês também. Sim, Eu acho que certeza. incentivar esse tipo de conversa sempre faz bem, é muito bom e pode gerar muito boas parcerias, né? Você começa a pensar em 1 milhão de possibilidades. Eu converso com os meus amigos que são empreendedores, nossa, eu tive tantos aprendizados, tanta coisa que eu começo a pesquisar por causa disso, ou que eu começo a perceber, porque eles me deram um insight, falaram alguma coisa, e eu falo assim, putz, por que eu ainda não vi isso? Vou dar uma pesquisada. E aí tô eu, 2 da manhã, conversando com a Tarsi, e tentando resolver alguma coisa sobre alguma ideia que a gente teve, alguma coisa assim. Não, isso é muito bacana. Inclusive, vocês são as primeiras, assim, quando eu falei pro Marcelo, são 2 que vai falar com a gente. Nossa, que bacana! Tipo, né, que é a primeira vez, primeira dupla. Né? A gente só pega aí empreendedores, assim, que a gente pegou 3 empreendedoras sozinhas, né? Sozinhas, exato. E aí a gente, nossa, que legal! Que bacana. Mas 2 a gente vai mais longe. Fala assim, que uma pessoa vai mais rápido, mas 2 vão mais longe. Mais longe. E nós todos juntos vamos mais longe ainda. Opa! O alto e além. Vamos junto com o Elon Musk colonizar Marte. Opa! Meninas, gratidão novamente, muito por vocês terem topado aí essa experiência incrível com a gente. Reforço que a gente vai voltar a fazer convites para vocês virem outras vezes aí bater papo com a gente, mas também deixamos nossas portas abertas para quando vocês tiverem alguma novidade que quiserem compartilhar com as pessoas também. Nós temos uma novidade aqui, bora fazer outra conversa. A gente está borbulhando umas novidades aí. Legal. Quando quiser, fala com a gente já coloca na agenda aqui, já faz bora para outro papo desse aqui, a gente vai trabalhando junto, pelo menos nessas conversas, até surgir outras coisas que realmente é o que você falou. A gente vai pensando e vai pirando, né? Um monte de possibilidades que vão surgindo. Isso é muito gostoso. A primeira pergunta que a Tami faz, Tarsi, você vai ter tempo? Não, gente, eu admiro demais a Tarsi, com um filho. Ela fazer tudo que ela faz, eu falo, gente, eu não tenho filhos ainda, né? E eu já fico assim, gente, eu não teria essa energia. Eu admiro demais quem empreende, tem filhos, assim, porque é um desafio, né? Se ser empreendedora é um desafio, ser mãe empreendedora, então, né? Ou pais empreendedores. Não é realmente. Aliás, filhos é outra coisa que eu amo falar. Quando a gente quiser fazer um bate-papo aí sobre filhos, vou te chamar, Tarciana, que é outro papo que eu gosto muito de investir meu tempo falando disso, porque eu acho que a gente tem que dar muita atenção para esses jovens aí, voltar a ter muita conectividade, né? Que por muito tempo se perdeu conexão entre pais e filhos, loucura de trabalho, não sei o quê. Então, é um assunto que eu gosto de tratar também, mas vamos deixar para outra hora, que não é o propósito aqui, mas vou te chamar. E aí a gente mistura as duas coisas, o empreendedorismo com a questão da maternidade. Gratidão, gente. Obrigada, Tarciana. Obrigada, Tamires. Obrigada mesmo, assim, por ter aceitado o convite, por ter compartilhado suas experiências e por ter deixado tanto aprendizado aqui com a gente. Eu agradeço muito também ter acreditado na nossa experiência, no nosso conteúdo. Foi muito gratificante para a gente também. Fantástico, gratidão, beijo para vocês. Até a próxima. Tchau, até a próxima e até o próximo videocast. Até. Tchau. Olá.